Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do programa Despertar Espírita, aqui na TV Diário, também nas plataformas digitais, contando sempre, é claro, com a sua companhia, com a sua audiência, com a sua interatividade. Na companhia do Jorge Brandão, do Diógenes Chaves, da Márcia de Fô, e os que nos acompanham, né, com maior frequência já notaram que há uma mudança hoje na composição da bancada, né? Normalmente dois do lado de lá e dois do lado de cá, mas hoje nós temos uma companhia muito especial, médico vice-presidente da Associação Médica Espírita de Santa Maria, Adair Marques, um médico dos mais conhecidos, dos mais reconhecidos, né? E um espírita de muito estudo, de muita sabedoria e palestrante espírita, né? Palestrante como espírito e palestrante espírita, né? E hoje nos dando a alegria aqui da sua... É uma honra para mim estar aqui no programa com vocês. Tá? Muito obrigado pelo convite. O assunto, né, não poderia ser outro aqui com a presença do Dr. Adair Marques, que é saúde e espiritualidade. Espiritualidade e saúde. O Jorge Brandão, tradicionalmente, ele faz aqui a introdução, né, dos nossos assuntos. E eu peço ao Brandão, então, que repita esta tarefa hoje também para a gente aproveitar, né, o conhecimento, a experiência, a sabedoria do Dr. Adair Marques. Bom, é uma honra para nós tê-lo aqui, Dr. Adair, com o seu conhecimento, com o seu histórico de trabalho na doutrina espírita, né, consolando e confortando corações aí durante tantos anos, né? Eu tenho já assisti entrevistas suas, né? Já participamos de programas juntos, né? E eu vou fazer duas observações aqui, que após os colegas, se o senhor quiser comentar, seria muito interessante. Eu gostei muito quando o senhor fala que o cérebro é a oficina da alma. Esse é um termo que eu acho que o senhor cunhou, esse termo aí, que eu achei... Não, o termo não é meu. Acredito que foi o Emmanuel que falou sobre isso, que deu essa definição do cérebro. Então as pessoas têm assim uma ideia de que os nossos sentimentos, as nossas emoções, os pensamentos nascem no cérebro material, nos neurônios. E nós entendemos de uma forma um pouco diferente, que as ideias, os pensamentos, principalmente os sentimentos, nascem na mente do espírito, portanto, fora do cérebro. E depois se reflete sobre o cérebro, que então libera seus neurotransmissores e tal coisa, e aí o corpo todo reage. Então, na verdade, quem comanda o cérebro é a alma. Então, é bem como se diz, o cérebro é a oficina. Quem controla, o mecânico que controla ali é a alma. É como se, na linguagem informática, o cérebro é o hard, a parte física, e a alma é o soft, que é o programa que toca aquilo ali, né? E é na combinação dos dois é que o efeito aparece. Né? Então, realmente, a expressão não é minha, foi copiada e achei muito bonita e uso frequentemente, né, essa expressão. E é a mais pura realidade, dentro daquilo que a gente entende hoje. E a segunda pergunta, antes de passar para os colegas, é a questão: até que ponto as nossas virtudes e os nossos defeitos interferem juntamente com os nossos pensamentos na saúde física e mental. Mas eu vou deixar eles fazer um comentário para depois o senhor entrar nessa. Diógenes, Márcia, Diógenes. Esse assunto é muito interessante, assim, e ele está sendo urgente, né? Da gente conseguir expandir esse olhar, né, diante do cérebro, diante do ser humano, dessa força inteligente que nós temos e que pouco conhecemos, né? E o que o senhor falou do cérebro, né, não é o cérebro que produz a mente, né, mas é a mente que faz o cérebro funcionar. Né? E a gente entende que matéria não produz inteligência. A gente sabe que matéria não vai produzir subjetividade, mas a subjetividade manipula a matéria. Então é um pensamento que invertido, né, pelo senso, a gente costuma ver diferente. Mas a psicologia também, né, ela entende isso, a neurociência ainda resiste um pouco nisso, né? E até seria interessante a gente ouvir o senhor depois,
esse fato de se o nível de resistência ainda que existe, né, por acreditar que o cérebro ainda produz tudo isso, né, produz a subjetividade, produz movimentos inteligentes, né. Essa mudança de paradigma é uma coisa moderna, não é, Jorge? Então, há uns tempos atrás, nós todos éramos muito materialistas, mecanicistas, que, aliás, é o modelo que orienta as escolas médicas no mundo ocidental. A nossa, por exemplo, onde eu me formei, tem essa visão assim, muito mecanicista, materialista. Não leva muito em consideração os aspectos espirituais que sempre estão ligados, principalmente à questão da doença, né? Eu sei que tu, como psicólogo, né, entende até mais profundamente que eu as questões dos sentimentos e das emoções humanas e o quanto isso interfere sobre o nosso equilíbrio do corpo, né? Então foi quando eu estudei mais a questão dos florais de Bach, e o Edward Bach é um médico inglês que na década de 30 criou o chamado sistema terapêutico dos florais de Bach. Na verdade, o Bach era espírita, ele era homeopata, criou medicamentos homeopáticos que até hoje a gente usa, né? Mas depois ele abandonou tudo e resolveu se dedicar mais a esse estudo das essências florais. E ele partiu de um princípio muito interessante, que dá para simplificar assim, Bisonho. Dizia ele, todas, não algumas, todas as doenças são determinadas a partir dos nossos defeitos da alma. E a partir desses defeitos, Bisonho, que a maioria de nós temos, é que se fragiliza o nosso sistema energético e físico, e aí o corpo adoece, né? Então ele dizia, os defeitos que eu tenho, alguns, o Bisonho deve ter alguns, a Márcia também, era o medo, a saudade, a preocupação, insegurança, os ciúmes, a insegurança, a inveja, as mágoas, os ódios, os rancores. Então o Bach desfiava 38 defeitos que a gente pode ter. Só medo são 7 tipos diferentes. Então, e a partir desses defeitos que estão na alma da criatura, estão na mente do espírito, é que se desequilibra o nosso corpo e aí determinados órgãos se tornam vulneráveis à ação de um outro fator de agressão qualquer. Essa era a ideia dele, né? Que, portanto, algo assim, essencialmente psicossomático. A coisa começa lá em cima e depois explode aqui embaixo a nível de corpo. A gente já estudava isso na medicina convencional, né? Então, eu era estudante ainda de medicina, isso já faz mais de meio século, né? E os professores diziam que determinadas doenças, como, por exemplo, uma gastrite, uma úlcera de estômago, uma úlcera do duodeno, é muito mais frequente em pessoas tensas, nervosas, preocupadas, do que nas pessoas que são mentalmente bem equilibradas. Não se sabia na época por que isso era assim. Mas geralmente o que tem gastrite, tem úlcera, é uma pessoa assim preocupada, tal, acelerado, e então não se tinha uma explicação razoável para isso. E depois, mais tarde, estudando a medicina tradicional chinesa, que eu fui encontrar ali uma explicação interessante. Então, na medicina chinesa, na acupuntura, eles entendem que existem linhas de canais de força no nosso corpo, os chamados meridianos de acupuntura. Então, esses meridianos, por eles circula a energia vital, que o chinês chama de energia Qi, mas é energia vital, a mesma que o Hahnemann falava. E eles têm um trajeto superficial, que a gente acessa através das agulhas, e tem um trajeto profundo que passa por dentro dos órgãos, né? Então, cada meridiano importante leva o nome do órgão pelo qual ele passa e para o qual ele leva esse aporte de energia vital. Então, tem o meridiano do estômago, o meridiano do coração, do fígado, do baço, do intestino delgado, intestino grosso, são 12, né? Então, os chineses já há mais de 5.000 anos, que é o que se conhece da história da acupuntura, mas provavelmente é muito mais antigo que isso, diziam lá assim, ó, os sentimentos alteram a energia que circula nos meridianos de acupuntura. E denominavam assim, o medo, por exemplo, diminui
e altera a energia que circula no meridiano do rim. De tal forma que as pessoas cronicamente medrosas, cheias de medos e pânicos, como muitos de nós somos hoje, têm o rim energeticamente debilitado. E toda a energia desse meridiano debilitada. E todos os órgãos que dependem, direto ou indiretamente, da energia do rim ficam fragilizados. Então, essas pessoas facilmente adoecem nesta região do corpo. Então, o rim debilitado energeticamente pode adoecer de uma infecção bacteriana, né, de uma pedra no rim, alguma coisa assim. Então, ele fica doente energeticamente. E aí ele cita mais, por exemplo, naquilo que eu falei do estômago, a preocupação como sentimento, como defeito da alma, ela debilita a energia de sustentação do estômago. Então, as pessoas preocupadas têm o estômago energeticamente frágil. E como ele já está fragilizado, algum outro fator qualquer da agressão pode explodir. Um alimento muito forte, um tempero muito forte, um Helicobacter pylori, o próprio ácido clorídrico normal do suco gástrico pode atacar aquele estômago porque ele já está frágil. E aí faz a doença. Aparece a gastrite, a úlcera, e aí o paciente vai nos procurar por causa da gastrite e da úlcera. Aí nós vamos bloquear ali a acidez do estômago com o omeprazol, os derivados mais modernos, e a gente fecha aquela úlcera. Mas ficamos sempre com aquele medo. Se eu tirar o remédio, esse cara continua sendo tenso, nervoso, preocupado, vai recidivar a úlcera. O problema está lá. Então a gente vai sempre, toma mais um pouquinho, o que dá para parar? Não estou sentindo mais nada, não tem, posso comer de tudo, tomo uns tragos, não é nada. Dá para parar com o remedinho aquele? E o médico esperto, não, vamos fazer o seguinte, toma mais um pouco aí, empurrando mais para lá, porque se eu parar o cara recidiva, porque ele não mudou a cabeça dele. Então o dia que ele deixar de ser uma pessoa, Diógenes, preocupado, estressada e tal, aí posso tirar o remédio, não tem mais problema. Né? Então o tratamento, no caso, seria assim, paliativo e sintomático. A raiz do problema, o Bach tinha razão, está lá em cima. E eu sempre digo que o futuro da medicina está na psicologia. Olha É só. lá que tem que mudar. Márcia, Se conseguir convencer o cara de que tem que mudar lá em cima, muda tudo aqui embaixo. Essa pergunta que o Jorge iniciou e o Diógenes também coroou ela ali, era mais ou menos o que eu estava pensando também. A gente não combinou isso, mas estávamos na mesma linha de sintonia, né? Quando se fala que o cérebro não é o agente de tudo e que isso não se produz, ou seja, nada se produz do cérebro exatamente, sim, dessa fonte geral, comandante desse corpo todo, né, dessa estrutura, realmente a gente começa a pensar um pouquinho na natureza da doença, né? Esse tratamento mais aparente, que se dá num estanque e resolução física, muitas vezes não vai conseguir acessar os estados da alma, que é onde está a matriz. E aí eu ia explorar um pouquinho mais, querendo compreender e ficar claro também para todos nós, né, como acessar essa matriz, conectando isso com o espiritismo também, para que a saúde integral possa acontecer, né, para que a gente consiga trabalhar ali, para que realmente a profilaxia que se tem, ela seja a partir da causa e não da consequência, como a área médica hoje trata inicialmente, e com raras exceções temos um olhar mais abrangente da medicina ainda hoje, apesar de todos os estudos que já se tem e se vê no meio acadêmico a medicina sendo trabalhada de uma forma totalmente diferente. As teses acadêmicas hoje em torno dos estudos conectando a questão da saúde psíquica, da espiritualidade como resposta, como causa de muita coisa, e a necessidade também desse trazer da espiritualização para a alma humana, né, na busca realmente de uma cura real, de uma cura significativa, para que essas reincidências, como se coloca, não aconteçam de maneira mais intensa, mais constante, né? Então, realmente, esse mudar de olhar, eu acho que é o desafio maior. Eu entendo a tua questão, assim, ó, nós como médicos, como terapeutas, temos também o compromisso de chamar a atenção do paciente para esse aspecto, né?
Então, no momento que tu faz a entrevista e faz o diagnóstico, que seja por ressonância, pelo que for, né? E tu consegue perceber o problema profundo, emocional que está lá adiante, tem que lembrar ele disso aí. Tem que chamar a atenção do paciente, esclarecer para ele reconhecer onde está o seu erro, né? É o medo crônico, é a saudade que ele tem que terminar com isso, é o ciúmes exagerado, né? É o ódio que ele tem de uma determinada criatura. Então, enquanto ele não conseguir trabalhar isso lá dentro, tirar isso, ele vai continuar sofrendo desse problema físico aqui. Então, no momento que ele toma consciência de que ele é também o grande responsável pela doença física que tem, ele começa a mudar. Se ele não mudar, ele vai sofrer muito, e não vai tirar proveito da doença que a gente considera como um professor. A doença, na verdade, tem um efeito pedagógico. Ela aparece não por acaso, aparece para chamar a atenção, como dizia o Bach, que tem alguma coisa errada, profundamente errada na sua maneira de ser, né? E de se relacionar com as outras criaturas, e trazer o indivíduo de volta para o caminho da verdade. Então, ele adoece porque tem alguma coisa errada. No momento que ele toma consciência dos seus erros, de atitudes, de pensamentos, das ideias, aí começa a mudança profunda essa. E as religiões e o espiritismo, de modo mais especial, ajuda a pessoa a tomar essa consciência, né? Do quanto é importante os sentimentos e as emoções na determinação da doença. E que eles têm que ser substituídos pelas virtudes, né? Então, eu sempre digo que, quando eu faço minhas conversas assim, doutrinárias, que independente das coisas que a gente faz no mundo, meu trabalho, teu trabalho, o teu, Márcia, nós estamos aqui neste mundo praticamente só por 2 motivos. Só 2. Primeiro, identificar os nossos defeitos. Minhas mágoas, meus ódios, meus ciúmes, meus preconceitos, tudo. E o segundo, que é o mais difícil, é corrigi-los. Substituir os defeitos pela virtude. A coragem, a fé, a tolerância, a compaixão, a caridade, o amor. Porque no fim de toda essa história, quando a gente voltar para casa, o que vai contar lá não é as coisas que tu tem aqui, mas a pergunta que nos será feita é: quantos defeitos tu corrigiu e quantas virtudes tu conseguiu? Ah, pois é, tá lá, ficou empatado. Então vai ter que voltar para continuar resolvendo esses defeitos aqui e adquirir aquelas virtudes que não conseguiu. Então, dentro dessa ótica espírita, reencarnacionista, o que importa é isso mesmo, né? É, ao longo da vida, corrigir o máximo possível dos defeitos e adquirir o maior número possível de virtudes, porque é só isso que interessa na nossa evolução espiritual. Como médico, como espírita, esses defeitos que influem, né, que causam o nosso desequilíbrio e o adoecimento físico, né? Quanto disso nós trazemos de outras encarnações e quanto disso nós adquirimos nesta encarnação? É muito interessante essa tua pergunta, né? Até o Emmanuel, quando fala sobre isso, né, ele faz um comentário de que as pessoas valorizam muito as situações kármicas, que é isso que vem lá de vidas passadas. Mas ele diz que a maior parte dos nossos sofrimentos são consequências dos erros que nós cometemos nesta própria existência, né? Então, ao longo da nossa vida, né, desde que nascemos até chegar na nossa idade bem avançada, né, Bisonho? A gente vai cometendo erros. Então, na adolescência, juventude, a gente faz tudo coisas erradas, e pensa errado, bebe, fuma, maconha, não sei o que e tal, e promiscuidade, depois chega lá no fim da vida, todo arrebentado, estrupiado, fígado ruim e tal. Mas, meu Deus, por que eu estou doente assim? Mas ele foi plantando ao longo dessa própria existência, né? Então, só pode ponto de vista assim, emocional, o álcool, a droga, a promiscuidade significa, Márcia, um descumprimento da lei do amor. Amor a si próprio.
né? Então, por falta de amor próprio, é que ele se atira nessas coisas que vão destruindo o indivíduo. Então, essas situações nós plantamos ao longo da vida, vamos colher mais adiante, tá? Mas, claro que existem as situações kármicas, em que nós aprontamos e cometemos erros lá atrás, em vidas passadas. E como isso fica marcado na nossa alma, quando nós renascemos, a falha continua. E aí nós temos a oportunidade agora, nessa nova existência, de corrigir aqueles erros, né? E drenar para o corpo essas manchas que nós trazemos na alma, né? Eu dou um exemplo assim de uma doença grave, o câncer, por exemplo. Eu gosto muito do Ramatiz. Ramatiz é um mentor espiritual daquela linha da Fraternidade Ramatiz. Então, os primeiros livros dele são muito bonitos. Tem um livro do Ramatiz que eu digo assim, sempre digo, ele modificou a minha maneira de entender a vida. Chama-se Fisiologia da Alma. Naquela época eu estudava a fisiologia humana na medicina e encontrei esse livro, mas que tem que ver uma fisiologia com a outra, né? E lendo aquele livro eu entendi muito. Foi onde eu comecei praticamente a estudar o espiritismo. E o Ramatiz dizia assim, ó, o câncer é o karma do prejuízo ao próximo. Então as pessoas que hoje têm câncer, um dia, lá atrás, prejudicaram gravemente alguém, ou pai de uma pessoa, por erros que ele cometeu. E aí ele nasce marcado na sua alma. Predisposto. Isso, então essa mancha que está lá dentro, que na verdade é a própria consciência dele que cobra, né, altera, segundo as ideias que nós temos hoje, o próprio código genético, o padrão genético. E ele vai nascer, então, com a forte probabilidade de ter uma doença grave para drenar essa mancha para o corpo, que então limpa a alma, dizendo assim que o corpo é como se fosse um mata-borrão. Puxa, os mais antigos como nós conhecemos, o mata-borrão. Usei mata-borrão. Nunca usou mata-borrão, nunca usou aquelas canetinhas. Aquele mata-borrão, exato. O mata-borrão da alma. Mata o borrão da alma. Então a alma vai se limpando e o borrão vai ficando no corpo. E aí entra a medicina. Não, a doença é kármica, o que nós vamos fazer? Não, temos muito a fazer, porque durante essa drenagem, o corpo vai se estourando e vai se arrebentando. E aí entra o médico para tentar corrigir e salvar aquele corpo, para que ele não se destrua e não morra no início daquela drenagem. Então nós vamos remendando o que dá. Eu acho que o próprio Ramatiz, o Emmanuel, que diz que o médico é o alfaiate do corpo. E o corpo vai se arrebentando, e nós vamos remendando, costura aqui, ajeita aqui, corta aqui, tal, solta ali, né, e tal. E se não fosse a medicina, né, assim que começava a drenar aquela coisa, daí uns anos o cara morria. Mas ele durou só 30 anos, 40 anos, hoje não. A gente vai segurando o cara, remendando, ele vai durar assim 70, 80, 90 anos. 90 anos de experiência, 90 anos de chance, de oportunidade, de oportunidade de vida, de adquirir virtudes, de praticar o bem, né, e evoluir mais rapidamente em direção à perfeição. Olha só, né, quantas informações, né? Já estamos no final do nosso primeiro bloco. Né, e o tempo voa, e principalmente, né, quando se tem um assunto, né, com esta dimensão e com esta explanação, parece que a gente está sempre no primeiro minuto e já fechamos o nosso primeiro ciclo. Com essa profundidade que o doutor Adair nos passa. Exatamente, né, com essa profundidade. Então vamos fazer um intervalo que é muito rápido, voltamos, eu sei que o Jorge está com uma questão ali engatilhada e nós vamos retomar por aí a sequência do nosso Despertar Espírita especial de hoje. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862.
So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. A rede de postos DSL completa 7 anos com combustível de qualidade Santa Lúcia. Unidades modernas, estrutura e serviços para atender com conforto, agilidade e excelência. Para quem é fiel DSL, a rede oferece o aplicativo Postos DSL. Com ele, os clientes têm desconto no combustível e participam das promoções e programa de pontos para a troca de brindes e produtos da loja. Postos DSL Santa Lúcia, agora com 7 endereços em Santa Maria. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, na companhia do Jorge Brandão, do Diógenes Chaves, da Márcia de Fo, e hoje a companhia especial, especialíssima do médico, do espírita, do educador, pelas informações que traz, que produz, que reproduz, Adair Marques. Jorge Brandão, de novo, para recomeçar esse nosso bloco final do programa. Quando o senhor estava falando sobre a questão do perdão, eu me lembrei de um caso que eu já citei aqui, de uma senhora que disse, olha, veio falar comigo e disse assim, eu vim falar contigo pelo seguinte motivo, eu fui abandonada pelo meu marido há 15 anos atrás e eu odeio ele, né? Aí a senhora estava fazendo tratamento psicológico, também com medicação psiquiátrica, estava com bastante problema e eu disse para ela, 15 anos, né? E eu digo, a senhora não pensou em perdoar o seu marido? E ela disse assim, não, ele não merece. Aí eu perguntei para ela, e a senhora não merece? Né? Não merece esse perdão? Deixar esse peso de lado, né? Então, nesse ponto do perdão. Só um comentário sobre o que o senhor estava falando ali antes, né? E a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, será que a nossa humanidade atual, as pessoas não estão confundindo prazer com felicidade? A pergunta tinha que ser mais feita pro nosso Diógenes, né? mas realmente acho que há essa confusão e eu me preocupo com a nossa juventude, né, em que tudo para eles é festa, é rock, coisa assim, essa música moderna, e não se atém muito às questões assim mais importantes do estudo, da evolução espiritual, da religiosidade, e isso me preocupa. Não sei o quanto eles serão felizes no fim dessa história, né? Então, só realmente são coisas diferentes, né? E eu gostaria que nesse bloco, né, a Márcia começasse a discutir conosco essa questão da fé e da religiosidade relacionada com a saúde. Olha aí, Márcia. Que interessante. A pergunta quem recebeu fui eu agora. Não, para te abrir os trabalhos. Tu disse que era para fazer uma volta, né? Claro, Vamos lá. com certeza. E realmente, né, essa questão, trazendo até a observação dos jovens, como foi trazida,
o quanto está fazendo falta. O quanto está fazendo falta a religiosidade, talvez desde o berço, já estimular, né, lidar-se com mais naturalidade com relação à religiosidade, com relação a Deus, termos a liberdade de falar de Jesus sem achar que isso é piegas, sem ter vergonha de se trabalhar. Hoje se percebe que as recomendações de Jesus não eram apenas recomendações religiosas, eram recomendações médicas. Hoje percebemos aquelas pessoas mais iradas, raivosas, e estudos científicos muito bem embasados com relação a isso, adoecendo tanto do miocárdio, infartos de miocárdio, como aquelas pessoas que usam tabaco, que têm um desregramento de saúde mais direta. Aí se percebe realmente que os dramas emocionais, né, trazendo a área do Diógenes para o debate, estão conectados com tudo isso. Então, a falta de percepção mais afinada, né, nos desconectando dessa fé mais racional, essa compreensão de que está tudo interligado, realmente se percebe hoje com estudos sérios que tem uma conexão direta com o resultado da doença, né? E é onde eu penso que mais deveremos nos concentrar em trabalhar enquanto espíritas, enquanto trabalhadores de uma causa que busca levar o bem àqueles que estão envolvidos conosco nesse contexto, né? Uma das coisas que eu penso também que é uma finalidade objetiva dessa encarnação é estabelecermos um relacionamento diferente com Deus, que é o que Jesus quis nos mostrar como fazer, né? Essa questão de nos relacionar, cada um em suas particularidades, para que realmente essa saúde integral aconteça. Essa questão da fé, da religiosidade, o Marcelinho, teu cardiologista, fala muito sobre isso, porque inclusive os cardiologistas, a Sociedade Brasileira de Cardiologia já estabeleceu um protocolo na anamnese do paciente para estudar esse aspecto da sua religiosidade. Então eles já observaram, bem como a Márcia falou, e cientificamente, que as pessoas que têm fé, que têm religiosidade, espiritualizadas, que rezam e tal, e que se preocupam com os outros, tal, assim, têm uma qualidade de vida cardiológica melhor, pressão mais equilibrada, colesterol mais nivelado, coração mais sadio, coronários mais desobstruídos, quer dizer, eles são melhores de saúde cardíaca. Então o cardiologista foi o primeiro que despertou disso, para essa realidade. E aos poucos isso aí deve também entrar nas outras áreas da medicina. Claro que não podia ser por outra área que não fosse a cardiologia, já que o coração está afeto ao quarto chakra, né, cujo sentimento relacionado com ele é o amor, né? Então, esse é o chakra do amor, o quarto chakra, o chakra que energeticamente banha o coração, os grandes vasos, o pulmão, o timo e tal, né? Então, tinha que começar com a cardiologia, tinha que começar com o chakra do coração, o entendimento dessa realidade, né? Então, hoje ninguém mais tem dúvida, já não é mais uma questão dogmática, é uma questão de ciência, que a oração, a intercessão muda o sentido de progressão da doença. Então, se eu rezo por ti, mesmo que tu não saiba que eu estou rezando por ti, a minha fé por intercessão vai interferir na evolução do teu caso. Isso foi comprovado estatisticamente pelos americanos, principalmente o Harold Koenig, lá na Universidade de Duke, mostrou que isso é real, né? Então, por isso que os americanos estão mais na frente que nós sempre, né? Lá, praticamente todas as faculdades de medicina têm no seu currículo uma cadeira de saúde e espiritualidade. Porque tem que sair da faculdade sabendo que isso existe. E que isso é um instrumento, uma arma que o médico pode e deve usar, né? Ajudar o paciente a desenvolver a sua espiritualidade, a sua fé, a oração, porque isso, se somando ao tratamento do médico, ajuda a recuperar mais rápido a saúde.
Eu acho que é uma coisa importante, a questão da oração, da fé, da espiritualização. A religião que o sujeito professa não importa. O que importa é o grau de envolvimento dele, a religiosidade. Se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é espírita, não vê o caso. O que importa é a fé dele. É isso que faz o resultado final. Deixa eu trazer uma curiosidade pessoal, e até pulo na frente do Diógenes, que seria o próximo aqui, né, na nossa roda de conversa, para aproveitar, né, o conhecimento científico, médico, né, do Dr. Adair, e também o conhecimento psicológico do Diógenes. Eu vou chamar o Diógenes também para essa questão aí, que é uma curiosidade pessoal, que é a respeito, eu li algumas coisas, inclusive preparando algumas palestras espíritas, de repente veio. Mas não é da minha área, né? Eu li, passou, mas me chamou a atenção a questão da glândula pineal. O que ela tem de físico, de científico, de psicológico e de espiritual? A pergunta é para o Diógenes? Para os dois. Tenha bondade. Sabe que a glândula pineal, anatomicamente, ela tem mais ou menos o tamanho de um grão de arroz, localizada no centro da caixa craniana, na base do cérebro, e que nunca foi muito valorizada pela medicina. Sabia-se que lá se produz a melatonina, que é o hormônio responsável por estabelecer os ritmos circadianos, aqueles momentos da menopausa, da adolescência e tal. Então, ela controla essa parte cíclica do nosso organismo. Esse é o aspecto fisiológico, anatômico dela. Mas, do ponto de vista espiritual, né, ela funciona como uma antena de captação das ondas do mundo espiritual. Ela capta, então, essa coisa que vem da alma, da minha mesmo e das outras que estão ao meu redor, inclusive e principalmente os desencarnados. Então, os médiuns, né, geralmente recebem a informação do mentor do mundo espiritual através da glândula pineal, que funciona como uma antena, um transdutor. Pega essa onda de altíssima frequência e depois empurra isso para dentro do cérebro numa frequência mais baixa, e aí o psicólogo consegue escrever, né, controlado através da sua glândula pineal, que está recebendo como uma antena de rádio a informação que vem de fora. É muito interessante a pineal, e ela está sendo cada vez muito, muito mais bem estudada. Né? Aqueles cristais que se vê dentro da glândula pineal, a glândula pineal de velho vai ficando calcificada. Não, são cristais especiais que fazem essa captação. Né? A grandeza do mundo invisível Deus colocou no anonimato da glândula pineal. Olha aí. Porque não tínhamos a consciência, né, da importância dessa glândula em termos de conexão com o mundo invisível. Aí eu falo aquilo que o cérebro, a oficina da alma, Descartes dizia que a pineal é a sede da alma. É lá que ela está sentada. É isso que eu estava tentando trazer. É exatamente isso que eu li, que me chamou muita atenção, mas não me ocorreu agora. O autor desta aí, então ela está, não é que ela esteja presa ali, mas é por ali, é um dos pontos por onde ela se comunica com o nosso cérebro, através dessa glândula. Psicólogo Diógenes. E a questão, né, da sensibilidade mediúnica, né, que a pessoa acaba desenvolvendo, e às vezes por falta de conhecimento, porque isso é um conhecimento básico que alguém que tem sensibilidade mediúnica, de entender, né, ter conhecimento de causa, porque às vezes a falta de conhecimento até do funcionamento dessa glândula e dessa sensibilidade que as pessoas têm, pode levar a um adoecimento mental grave. Né? Até mesmo por um tratamento, muitas vezes, que não é tão necessário, tratamento medicamentoso. Né? É claro, eu não estou retirando a importância da medicina, mas a sensibilidade mediúnica, muitas vezes, pode levar a pessoa a um desequilíbrio psicológico por não ter conhecimento do que está acontecendo. Eu lembro que eu tinha 12 anos, eu comecei a ter sensibilidades mediúnicas, e eu, criança, eu me apavorava, né? Começava a me dar medo, e isso interfere na imunidade também. Claro. Né? Quando a gente está frustrado, quando a gente está muito preocupado, fragiliza a imunidade do corpo e a imunidade psicológica, porque a gente não tem só a imunidade física, né? A gente tem a imunidade psicológica também. E quando essas imunidades fragilizam, vem o adoecimento. Né? Então, eu acredito que este conhecimento é super importante para poder
lidar com essa sensibilidade que as pessoas têm, que muitas vezes não sabem de onde vem. E ficam confundindo com adoecimento físico. Que muitas vezes não mental. Então, diz que os hospícios estavam cheios de médiums, né? Muitos que estavam lá, assim, dessa forma, eram um obsessor, ou eram a própria mediunidade dele, que ele não conseguia controlar aquilo, não entendia, e acaba sofrendo e se comportando de uma forma estranha, então está louco, e vai para o hospício, coitado, né? E qual é, desculpa, Jorge Brandão, qual é o tamanho, a distância desta fronteira, né, entre aspas, né, a loucura e a mediunidade? Nossa, é uma linha. Sim, olha, para fazer essa diferença não é fácil. Até tem um livro do Bezerra que falou sobre isso, mas assim, a loucura sob o novo prisma, falando que esse aspecto, né, do obsessor, né, como se expressando na forma de uma loucura, né? E eu sei que não é fácil fazer o diagnóstico diferencial. E digo mais, o processo obsessivo é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para tratar no ambiente espírita. Às vezes o processo é tão profundo e tão prolongado que ultrapassa-se a própria encarnação. Às vezes a ligação obsessiva vem desde vidas passadas, e agora o cara se encontra de novo aqui e a coisa continua, né? É difícil resolver isso. E como o trabalho, ultimamente, se preza muito pelo trabalho interdisciplinar, né? Porque, por exemplo, Viktor Frankl, que a gente gosta muito aqui, ele fala que nós somos seres biopsicoespirituais, né? Que seria corpo, mente e a força inteligente que está por trás. Então, quando a pessoa, por exemplo, me procura na clínica, eu sempre tento prezar por esse triângulo, né? O corpo, a gente não pode... Às vezes a pessoa já vem com um tratamento médico ali, com antidepressivos, estabilizadores de humor e tal. E aí eu vou com muito cuidado nisso, porque a gente não pode excluir a medicina nesse momento, né? Porque muitos dizem assim, vai para a igreja que tu vai tratar a tua depressão. Vai para a igreja que tu vai tratar a tua esquizofrenia. Calma, né? A gente precisa avaliar todas as instâncias ali por causa dessa importância do trabalho multidisciplinar. E que bom, né, que a gente está caminhando para que todos os profissionais da área de saúde mental possam ter um consenso nessa questão da espiritualidade. Porque todo mundo começa a falar meio que a mesma língua, né? Então, até essa é uma observação que eu queria trazer aqui, se o senhor pudesse conversar um pouco sobre isso, desse cuidado que tem que ter, que muitas pessoas às vezes já me disseram isso, né, que abandonam a medicina, o tratamento médico, para fazer apenas o tratamento espiritual. Né? E como que fica uma depressão grave, por exemplo? Uma esquizofrenia, por exemplo, né? Sim. Não, isso que o Jorge fala é extremamente importante, né? O ideal seria que os tratamentos fossem complementares, né? Não se deve abandonar a medicina convencional, né, e tentar buscar apenas o tratamento espiritual ou energético. Então, eu entendo que a doença, mesmo as doenças mentais, elas se estabelecem em 3 níveis. Um nível puramente mental, que é aquilo que o Bach falava, né, os defeitos da alma. Depois um nível energético, que é o que a acupuntura valoriza muito, o desequilíbrio ao longo das linhas de força, dos campos de energia, que é onde trabalha as agulhas de acupuntura. E o terceiro nível é a doença já instalada a nível de corpo físico. Tá? Então ela se estabelece em 3 níveis. Quando o doente chega no nosso consultório, principalmente aqui no Ocidente, ele já está com a doença no 3º nível, está instalada já a nível de corpo. Então aí tem que ser com tratamento sobre o corpo, né? Claro que pode ser complementada com tratamento a nível energético e a nível mental. O bom seria que a doença pudesse ser tratada lá em cima, no primeiro estágio dela, né? Os chineses tratavam a doença de uma forma preventiva a nível energético, faziam o diagnóstico de desequilíbrio energético e antes que ela se instalasse a nível de corpo físico, tratavam o desequilíbrio energético, para evitar que ela chegasse no último nível,
Era uma acupuntura preventiva que fazia na história da acupuntura. Né? Então, não se deve abandonar e nós não temos, assim, não está correto. Não, para com isso aqui, vai só nos tomar passe no centro espírita. Não, tem que ir desmamando lentamente dos tratamentos sobre o corpo físico para evitar um problema mais grave. Tu trabalha nessa área e sabe, né? Por exemplo, os pacientes profundamente deprimidos que podem buscar o suicídio como uma saída, se não tiveram, acho às vezes, uma medicação pesada em cima, nós perdemos o paciente, né? Então, depois dá para ir retirando, à medida que ele vai melhorando sobre o seu aspecto mental. E claro que a religiosidade, o entendimento da vida espiritual ajuda muito. No momento que ele tomar consciência disso, da importância de valorizar a vida, do erro que é destruir a própria vida, aí ele não vai mais fazer uma coisa dessas. Então, aí conseguimos salvar o paciente profundamente, né? Brandão. Então, realmente o assunto hoje nós não vamos conseguir fazer só uma pincelada aí, porque realmente é bastante profundo, né? Mas eu vejo a contribuição muito grande, né, da doutrina espírita nesse sentido, que quando Kardec nos fala que o espiritismo é o maior antídoto contra o suicídio, contra as doenças mentais, no momento que nós estamos vivendo uma grande epidemia, né, de doenças mentais, e hoje a Organização Mundial de Saúde já nos mostra que da população do planeta quase 10% estão submetidos estão vivendo a depressão e a ansiedade, né? Nós estamos falando de 1 bilhão de pessoas, né? E a espiritualidade, o espiritismo, ele nos dá essa condição de entender, né, o que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui, nos dá um sentido e um propósito, que é muito importante, né? E quando isso foi falado, que o Georges comentou, realmente, muitas vezes, a religião pode fazer um desserviço na saúde, quando o paciente diz, não, eu não vou, quando a pessoa diz, eu não preciso de médico, Deus vai cuidar de mim, né? E quando ele não faz a sua parte, né? Então, nós precisamos, como eu disse, hoje a medicina, ela precisa ser integrativa, e nós precisamos cuidar de todos os aspectos, né? E acho que o futuro da medicina está nisso aí, né? Eu acredito que as novas gerações de médicos vão ter essa consciência, né, que não é só a questão do corpo físico, nós temos que trabalhar junto com o paciente essa parte mental e emocional, a parte espiritual dele, para fazer um tratamento completo. Né? Integrar as coisas. Houve um tempo que, quando eu comecei a fazer homeopatia, acupuntura floral, isso chamava medicina alternativa. Hoje esse termo não existe mais, graças a Deus, é uma medicina complementar. Uma não exclui a outra. Né? A gente pode aplicar os ingredientes e os elementos de cada uma dessas medicinas em benefício do paciente, que é o que importa no fim. E a espiritualidade, a oração, a fé, entra também como mais um elemento nesse jogo. Se a gente pudesse jogar com tudo isso ao mesmo tempo, o resultado é muito mais rápido, é mais bonito, mais brilhante para o paciente. Ele se recupera melhor. Inclusive, a minha esposa passou por um problema de saúde há pouco tempo, e na recomendação médica da Unimed já estava impresso ali atividade física, boa alimentação, prática da espiritualidade. Então já estão botando ali. Tá? Eu guardei lá porque, poxa vida, que legal, né? Essa integração que já está acontecendo, né? Muito, muito bom. Eu não sabia disso aí. Eu estou com a receita lá. O Jorge comentou e eu comecei a usar isso em palestra, divulgar isso também para incentivar outras clínicas a fazer a mesma coisa. Que maravilha. Com certeza nós temos muitos temas, né? Foi só um ensaio. Nossa. Né? Eu estou de olho no relógio, nós temos apenas 2 escassos minutos, né? Eu iria propor um outro tema, mas não dá. Não temos tempo para isso, quem sabe em outra oportunidade, né? Mas com a concordância dos parceiros tradicionais aqui desse nosso encontro, gostaria de deixar, né, então, esses 2 minutos finais para o doutor Adair, fazer alguma recomendação, trazer alguma informação que não tenha sido hoje abordada e que futuramente a gente pode ampliar num próximo encontro. Eu espero que você me convide na outra oportunidade para a gente falar mais sobre outros temas,
né, ligados a esse assunto. Obsessão, um assunto que não deu para a gente entrar hoje e que eu sei que tem inclusive um telespectador que nos acompanha, que me procurou preocupado, né, está sofrendo com a questão da obsessão. Tem que pedir para ele assistir o programa da Dona Norma. Exatamente. Está disponível, né? Está disponível, exatamente. Doutora Dair. Eu quero agradecer a vocês, colegas da mesa aqui, o convite que me fizeram e a oportunidade de falar sobre um tema que eu gosto muito e que é a minha vida, né? Então, depois que eu entrei na área do espiritismo e que mudei um pouco a minha medicina, eu me sinto hoje mais completo, mais perfeito. Eu acho que consigo realizar melhor o meu trabalho, né? Então, essa fase da medicina, para mim, está sendo muito gratificante, né, de poder ajudar os pacientes de uma forma mais integrada, né? Então, eu sempre digo que a gente deve, todos os dias, né, pedir que o Mestre Jesus nos mantenha sempre no caminho da honestidade, no caminho, né, do amor, porque do amor nasce a caridade, a justiça e a paz no mundo. Obrigado, Brandão, obrigado, Márcio, Diógenes, né, pelo convite que me fizeram. Obrigado. Doutora Dair Marques, que veio nos contemplar com muitas e importantes informações para nós e para tanta gente, né, que está nos acompanhando. A gente fica muito feliz, cada um de nós e todos estamos recebendo cada vez novas manifestações, né, de apoio ao programa, de simpatia ao programa, de admiração ao programa. É claro que não por nós, mas pelo conteúdo que aqui a gente está trazendo, discutindo, debatendo, e mesmo sem esgotar qualquer tema, deixando, né, até como uma provocação para que as pessoas, depois do programa, continuem, né, se envolvendo, buscando aquilo que a doutrina espírita, de várias formas, nos oportuniza. Obrigado mais uma vez, e hoje em especial ao doutor Adair, né? Sempre agradecimento ao Jorge Brandão, ao Diógenes Chaves, à Márcia de Fô, pela oportunidade que me dão de acompanhá-los, né, de ir aprendendo aqui cada vez mais em cada novo programa. O Despertar Espírita termina aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. A Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, possui uma estrutura dinâmica, com um conselho deliberativo, o presidente e 4 vice-presidências, sendo a primeira destinada ao espiritismo, a segunda, destinada ao Lar de Joaquina, ensino e assistência social, a terceira, destinada à administração e finanças e a quarta, destinada ao patrimônio e segurança, todas trabalhando harmonicamente de forma integrada, cada uma com diversos departamentos afins, onde se destaca o departamento de geração de rendas, formado pelos setores de arrecadação, tais como brechó, livraria, risoto, artesanato, alimentos, sócios efetivos e cooperadores, entre outros, todos destinados à sustentabilidade da instituição. Hoje, nossas despesas básicas são com o Lar de Joaquina e Centro de Assistência Social Lar de Joaquina, que oferece 3 refeições diárias a mais de 120 crianças, além da folha de pagamento de seus funcionários. Graças à colaboração de muitos anônimos, as nossas atividades são viáveis. Espiritismo. Reuniões públicas espíritas. A temática abordada versa sobre as obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Atendimento fraterno. O serviço de atendimento fraterno através do diálogo recebe fraternalmente a pessoa, proporcionando-lhe a oportunidade de expor livremente em caráter privativo suas dificuldades. Grupos de estudos. Para participar dos grupos de estudos deve-se observar alguns requisitos: ter interesse em estudos e pesquisas espíritas, frequentar regularmente por, no mínimo, 6 meses as reuniões públicas da SEEC ou outra instituição espírita, participar de entrevista com membros do Departamento de Cultura Espírita da SEEC, ter participado de curso de básico ou de introdução ao espiritismo na SEEC ou em outra sociedade espírita. Hoje o Lar de Joaquina possui uma estrutura dinâmica, com 2 coordenadorias, uma de ensino,
representada pela Escola de Ensino Fundamental Lar de Joaquina, responsável pela educação formal, e outra de assistência social, denominado Centro de Assistência Social Lar de Joaquina, responsável pelas várias oficinas e de atividades educativas. As diversas atividades se desenvolvem através de projetos e subprojetos que atendem aos regimes apoio socioeducativo, onde se destacam a valorização da vida, com palestras formativas com o objetivo de auxiliar de certa forma no resgate da cidadania. Todas as atividades são oferecidas de forma gratuita aos alunos e familiares, com a colaboração de um grande número de profissionais voluntários que se acham envolvidos na orientação e realização das tarefas nas diversas áreas de atuação, além de estagiários e funcionários da entidade. SEAC Lar de Joaquina, 97 anos. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.